segue no assunto saúde aqui no Conexão RS. Roda a vinheta. O último dia 26, terça passada, foi o dia de combate à hipertensão arterial. Para falar sobre esse mal, está conosco o médico cardiologista Eduardo Barbosa. Boa noite, seja bem-vindo, doutor. Obrigado pela oportunidade e boa noite. Bom, vou começar com o gancho, né, doutor? Já que a gente está falando de comida de boteco, eu sempre sigo a prática do caminho do meio, né? Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Acho que a gente pode conciliar, né, uma saidinha no final de semana, uma comidinha de boteco, um chopinho. Agora, os exageros, o mal, os hábitos que a gente tem, esses males que a gente pratica, né, de certa forma, com a nossa saúde, por exemplo, não fazendo exercício físico para compensar, não cuidando da dieta durante a semana, nesse relaxamento, tudo isso pode levar a essa falta de cuidado consigo durante a semana inteira e faz com que todo dia vire um happy hour. Isso prejudica. Você pode comer a comida de boteco, ir no bar e tomar sua cerveja. Que bom, doutor. Olha só, agora eu fiquei aliviado. Tem inúmeros trabalhos que mostram que o álcool pode, pequenas quantidades, sim, lógico, né, levam a uma pequena proteção cardiovascular. O vinho se fala muito sobre o vinho. A grande das bebidas alcoólicas, sim, é a que mais, em função dos polifenóis, que trariam também umas componentes antioxidantes que trariam esse benefício. É muito discutível isso, né? A relação com a bebida se discute se não é também pelo acompanhamento. Na comida de boteco você não vai ver ninguém tomando vinho com a comida de boteco. Você vai ver as pessoas tomando cerveja, sim, que é uma comida que tem mais fritura, mais sal. Quem faz a opção pelo vinho faz a opção por um peixe, uma comida que se diz mais saudável. Também não dá para comer o salame inteiro, né? Sem dúvida. Uma rodelinha de salame com queijinho. Bom, moderadamente tudo pode ser positivo. Agora, a minha pergunta seria, a hipertensão ela é proveniente desse relaxamento, do mau hábito, né, do descuido, ou tem alguma relação, por exemplo, genética, uma predisposição? A grande causa da hipertensão é o uso abusivo do sal. Se nós formos contabilizar o quanto a média do consumo de sal, sim, do brasileiro, ele consome o que deveria ser, no máximo, 4 gramas de sal, se uma média de 10 a 12 gramas de sal por dia. Então, nós estamos ingerindo 3 vezes mais sal do que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Só o sal de cozinha ou a gente pode falar no sódio que está presente, por exemplo, até numa bolacha recheada, que o pessoal pergunta, mas a bolacha é doce. Sim, mas ali tem sódio. Tem sódio. Se você for ver o refrigerante, o que todo mundo faz opção pelo diet, tem 4 vezes mais sal do que o refrigerante normal. Se você faz opção pelo normal, tem o açúcar. Faz opção pelo diet ou light, tem o sal. Então, se não é um, pega pelo outro, sim, que são o grande fator de risco hoje, a hipertensão, da maior causa de mortalidade no Brasil. 35% da população brasileira morre de doenças cardiovasculares. Nossa, o número é assustador, doutor. E aí tem muita gente assistindo o programa agora e já botou a mão assim no coração e será que eu sou hipertenso? De que forma a gente pode reconhecer ou saber que está com hipertensão? Trabalhos epidemiológicos mostram que 32% da população brasileira, trabalhos específicos do Rio Grande do Sul, em 35%, 37% da população é hipertensa. Desse pessoal que nós sabemos epidemiologicamente que são hipertensos, só 50% sabem que são hipertensos. Então, tem metade dessa população não sabe que é hipertenso e está hipertenso caminhando pelas ruas sem tratamento nenhum. Dos que conhecem que são hipertensos, só 50% fazem tratamento regular. E dos que fazem tratamento regular, só 50% estão com a sua pressão dentro da meta que se preconiza para reduzir o risco de infarto, isquemia cerebral, derrame cerebral, insuficiência renal, que pode levar a diálise. Era exatamente essa pergunta, o senhor já praticamente respondeu, mas vamos reforçar. Aqueles que não sabem, por exemplo, não fazem ideia, já não estão no tratamento, não têm esse conhecimento, então não sabem o risco que estão correndo. E quais são esses riscos? Que tipo de doenças? AVC, enfim? Isquemia cerebral, as doenças cerebrais, isquemia cerebral, que é um entupimento do vaso cerebral, levando a que uma região do cérebro não funcione.
a hemorragia cerebral, né, que é o sangramento dentro do cérebro, o infarto agudo do miocárdio, que é a oclusão de uma artéria coronária, que vai faltar irrigação no coração e uma parte do coração para de funcionar, para de contrair, e a insuficiência renal, que é o dano renal levando à sua fase terminal, que é a hemodiálise. Bom, eu fico pensando agora, essa pergunta nem está no roteiro, mas associando a tudo que a gente vive hoje, né? Às vezes esse descuido na alimentação durante a semana, a falta de exercícios físicos e junto o estresse. Tudo isso pode criar um cenário que pode, então, levar a esse tipo de situação, um infarto, um AVC. Sem dúvida, uma vida um pouco desregrada quanto à alimentação, abusando do sal, um aumento do peso, uma vida sedentária. A história familiar também na hipertensão é bastante importante. Tem, então, uma ligação. Sim, se você tem uma história familiar, você já tem que abrir o olho com o sal, com o peso, com a falta de exercício. Se você tem pai e mãe hipertensa, bom, já começa a fazer exercício regularmente, tem que levar para a vida toda, é um tratamento, cuida para não ganhar peso, não abusa do sal, começa a cuidar um pouquinho na redução do sal. Claro, e calma também no dia a dia, o trânsito, tudo isso leva a gente a ficar extremamente Os fatores tenso. psicossociais aí são também importantes. Bom, e de que forma é possível controlar essa hipertensão na medida em que quem, por exemplo, usa muito alimento industrializado, vai ter sódio pra caramba, né? Que tipo de hábito a gente pode conservar para o saleiro na mesa em Porto Alegre, que tanto se discutiu? Essa foi uma grande discussão. O senhor acha que foi interessante essa medida? Eu acho que assim, eu não posso ir contra uma medida que vai trazer um benefício para a saúde. Sim. Mas se nós pegarmos o exemplo de Portugal, Portugal fez uma campanha a nível de todo o país, de todas as regiões, para reduzir o sal na hora que tu está realizando o alimento. Sim. No caso de Portugal, era o pão francês. Eles reduziram em 50% o sal do pão francês. É um alimento diário? Que é né? o diário. E Sim. é onde eles viram que tinha maior consumo de sal. Com essa redução do sal no pão francês, houve uma redução de 10 milímetros de mercúrio na pressão arterial média da população. E isso teve um impacto na doença cardiovascular. O correto, a lei não é uma discussão daí jurídica, mas o ideal era você proibir a colocação de sal no alimento. Sim. Antes mesmo de chegar à mesa. Antes de chegar. Agora, se você quer colocar sal, isso é livre-arbítrio. Cada um faz o que quer da sua vida. Pois é. Né? Agora... Mas os bares aí é que deveriam ter uma restrição no quanto colocar de sal na... Tá aí até uma dica, pode ser um diferencial. Hoje, boa parte dos produtos indicam na embalagem redução do sal, né, redução no sódio. Pode ser um diferencial, então, para os bares, né, levar, olha, temos aqui, ó, pessoal da comida de boteco aí, depois a gente vai conversar sobre isso. Pouco no sal, uso pouco do sal, sal. pouco sal, né? E uso aí substitui por temperos, entre outras coisas. O cheiro que está aqui, sim, usaram temperos, sim, bastante. Bom, para a gente entender uma coisa, que alguns problemas, algumas doenças são sempre relacionadas à idade. Ah, isso é coisa de vovô. Né? Isso é coisa lá da terceira idade. Eu vou me preocupar quando ficar velho. Existe um jovem ou um adulto, né, de 40 anos, 50 anos, hipertenso? Isso é uma pergunta muito interessante. Nós fizemos um trabalho há 3 anos atrás, junto a uma escola pública estadual, 188 alunos, de 7 a 14 anos, e 32% daquelas pessoas, e olha o índice, claro que é uma amostra, apenas uma escola, Sim. não representa Porto Alegre, mas essa amostra que nós pegamos, 32% das crianças estavam hipertensas, e olha, é o mesmo nível de hipertenso que nós temos na cidade de Porto Alegre. Não, então, uma relação muito próxima. A tendência é que a amostragem seja real. A gente não tem um estudo epidemiológico das crianças de Porto Alegre, né? Mas dessas crianças aí, 79,7% estavam acima do peso. Então, crianças acima do peso, um percentual muito grande num colégio, e 30% já estavam. Não é uma predisposição. Não, já estavam hipertensos. hipertensos. Estavam. Pode repetir a idade dessas crianças? De 7 a 14 anos. De 7 a 14 anos. É que o problema do diagnóstico da hipertensão na criança é que existe uma tabela e você faz o diagnóstico não pelo número de pressão que a gente mede a partir dos 18 anos. Claro. Né? Você vê a pressão, está com 160
por 90 ou 16 por 9, bom, a pressão está alta, tem que tratar. Na criança, depende o número, depende em função do sexo, existe uma tabela para gênero, homens e mulheres, e idade, peso e altura. Então, você tem que pegar todos esses números, tabular, colocar na tabela de percentil, e se a criança tiver no percentil acima de 95, ela é hipertensa. Acima de 90, abre o olho, porque a chance é boa de desenvolver ao longo do tempo. Bom, acho que é a principal. A gente veio falar da hipertensão num todo, mas a manchete que fica para você aí de casa, o alerta que fica, é de que já temos crianças hipertensas aqui na região metropolitana. E esse estudo eu vou lhe convidar, doutor, já agradecendo a disponibilidade de estar aqui com a gente. Seja sempre bem-vindo. Claro, obrigado. E convido, doutor, já para uma próxima oportunidade a gente falar sobre esse tema especificamente. Hipertensão na infância. Impressionante. Doutor Eduardo Barbosa, que nos trouxe a informação que vai chocar já está chocando muita gente, inclusive o Rio também tem um trabalho bem desenvolvido, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, sobre hipertensão infantil, também com dados muito semelhantes a esses encontrados aqui por nós. Bom, eles têm uma população um pouco maior. Já está convidado, doutor. Médico cardiologista, doutor Eduardo Barbosa, seja sempre bem-vindo. Obrigado.